Esther Sanches Nike, muito conhecida como Esther Sanches. Esther, seja muito bem-vinda ao Reflexões. É uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá, Esther. Vamos lá, que é muita história, é uma história interessantíssima para contar e não vamos ficar enrolando, não. Então a história começa no dia 13 de dezembro de 1965, em Belo Horizonte. Por que em Belo Horizonte, Esther? Eu normalmente digo que Deus faz as coisas muito bem feitas, né? Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, eu tinha que ter nascido aqui para daqui sair para o mundo, né? Meus pais são de Alvinópolis, vieram para cá, meu pai veio a trabalho, né? Foi motorista de táxi, depois se tornou um grande empresário aqui na região, apaixonado pela minha mãe também de Alvinópolis, trouxe ela para cá, né? E aqui surgiu um romance maravilhoso, 7 filhos, e eu sou a sexta de 7 filhos. Nossa, quase a caçulinha, né? Então vamos lá, como é que foi a sua infância aqui em Belo Horizonte? Minha infância foi uma infância muito rica. Eu nasci ali no bairro Novo Glória, né? Entre os bairros Pindorama e Glória. Meu pai era líder e meu pai era daquelas pessoas que sempre ajudou os menos favorecidos. A gente era pobre, mas a gente nunca foi miserável, né? E tendo um pai líder, né? Ele tinha depósito de material de construção, ele era muito envolvido com as igrejas, adventistas do sétimo dia, né? Então ele recebia muitos contêineres dos Estados Unidos, mais ou menos isso que eu faço hoje. Então ele distribuía para as comunidades. Então ele tinha uma liderança muito grande. E ele ainda é o presidente da associação do bairro, né? Então todas as melhorias do bairro, meu pai que levou. Então ônibus, calçamento, telefone, nós éramos sempre os primeiros, né, que tínhamos, nós somos os primeiros do bairro que tiveram telefone, papai sempre trocava de carro todo ano, né, então muito trabalhador na área de material de construção, ele chegou a ter 5 depósitos de material de construção, então ali naquele bairro, né, eu tive essa infância super gostosa, né, completamente voltada para a religião, completamente voltado para o social. E eu fui uma criança muito normal, que a gente brincava na rua, né? Como eu tenho 5 irmãos, e eu era considerada a pivetinha da rua, né? Então todas aquelas brincadeiras de menino e de menina, eu brincava. Então andei muito de patinete, carrinho de rolimã, joguei bolinha de gude, brinquei de bonequinha, brinquei de casinha, de guisadinho, né? De cozinhar, aquelas coisas assim. Aquelas coisas que hoje as crianças não sabem mais. Então a minha infância foi uma infância muito rica, foi uma infância invejável, foi uma infância de muitos prazeres, né? Prazeres sociais, prazeres emocionais, prazeres familiares, prazeres religiosos. Então foi uma infância muito rica. Eu sou muito honrada, né, e agradecida a Deus por ter tido todas essas oportunidades. E você foi estudar, fazer sua educação normal? Eu lembro do Jardim da Dona Marisa, né? Meu primeiro contato com a educação foi com a Dona Marisa, que era um jardim particular perto lá da nossa casa. Estudou eu e meu irmão Moisés, né? A gente tem um ano só de diferença de idade, então nós estudamos aí no Jardim da Dona Marisa. Depois eu sempre estudei em escola particular, né? Então assim, eu não sou fruto educacional de escola pública, embora naquela época as escolas públicas eram muito boas, né? Completamente diferentes de hoje. Então, depois da escola do Jardim da Dona Marisa, eu estudei na Escola Estadual Guimarães Rosa, que era uma escola particular também, uma escola muito bacana, né? Aí depois eu fui para o Colégio Venceslau Braz, que era no Carlos Prates, estudei no Colégio Venceslau Braz. Do Colégio Venceslau Braz, onde eu fiz patologia clínica, né? Aí eu já era atleta, né? Eu me mudei para Lavras, onde eu estudei lá na faculdade, que era FAF, BH na época. Eu fiz letras lá por 3 anos, não terminei o curso. Então a parte educacional toda foi essa. Então você já falou de uma mudança, a gente gosta muito de ressaltar as mudanças. Você falou que mudou para Lavras, onde você já era atleta. Como é que veio essa questão do atletismo assim na sua vida? Eu sempre fui muito esperta, né? Eu sempre pulei, corri, saltei. E como dito antes, né, por essa questão de ter tido, crescido, né, entre meninos, né, 5 irmãos homens. E minha irmã era atleta, ela era atleta do Clube Atlético Mineiro, corria pela Copasa. Naquela época tinha, né, os JUBs, os JEBs, né, vários campeonatos. Então minha irmã era atleta e eu sempre ia às competições vê-la treinar. E nós tínhamos, ela tinha, né, um técnico que chamava-se Valdomiro, que havia vindo do Rio de Janeiro,
E o Valdomiro, ele era do exército, né? Um cara muito bacana, mas ele era muito severo. E no dia da competição, a heptatleta faltou. E o heptatlo, né, ele dá muitos pontos pro clube. O heptatlo, para quem não sabe, é um conjunto de 7 modalidades. É salto distância, salto em altura, 100 metros com barreiras, 200 metros rasos, 800 metros rasos, lançamento de dardo e arremesso de peso. Nossa, já cansei. Então, e naquela época tinha também o pentatlo da Coca-Cola, né? Mas, e o pentatlo da Coca-Cola era para infanto juvenil, mas eu já entrei logo no heptatlo, porque a heptatleta faltou. E o técnico falou, olha, coloca a sua irmã aí, já que ela está sempre pulando, correndo, saltando, coloca a sua irmã aí para ela encher buraco, né? E pra gente não qualquer pontinho que ganhasse, né? Era melhor. Era muito ponto para o clube. Aí eu entrei, bati o recorde mineiro, fui convocada para o brasileiro, fui convocada para o João Carlos de Oliveira, que era um campeonato que tinha o Curitiba, e nunca mais parei. Aí que eu comecei a treinar, né, as modalidades, porque o pessoal sempre ria muito, né, que tinha os saltos em altura, por exemplo, que era o flop, não sei o quê, e eles falavam que eu fazia o tubarão, saía correndo, pum, pulava, soltava lá, e consegui fazer 1,65 m, né, sem técnica nenhuma. Então, assim, era uma habilidade que eu já nasci com ela, né, e isso foi muito bom, que além de ter me tirado dos problemas, né, de adolescência na época, ainda me focou, né, me direcionou para ser quem eu sou hoje, para chegar onde eu estou hoje. Porque eu sempre falo que esporte, principalmente para criança de periferia, para criança de origem humilde, né, o esporte é muito importante. Porque o esporte, quem faz esporte, ele respeita tanto o físico quanto a mente, né? Então a gente não vai querer colocar nada que atrapalhe o nosso físico e a nossa mente, né? Porque a performance é muito importante no esporte. Então você já começou na vida de atletismo assim, você foi meio que de reserva, de emergência e já saiu batendo recorde já. E aí que foi, a mudança de palavras foi aí? Eu fiquei aqui no Clube Atlético Mineiro há alguns anos, né? Eu tinha 13 para 14 anos de idade quando isso aconteceu. E como eu competi para o Clube Atlético Mineiro, eu continuei, né? E me registraram e tal, eu continuei no Clube Atlético Mineiro. E depois, quando eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos, foi para Lavras um técnico chamado Akio Matsura, que foi assim um grande mentor para mim. O Akio era de origem japonesa, e os japoneses, eles são muito treinados, muito educados, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão acabou-se todo, né? Então eles cresceram, né? Renasceram um país de maneira que eles quisessem ser, o que seria bom principalmente para eles. Então o Akio era um cara muito treinado, né? O Akio veio para Minas Gerais, se instalou em Lavras e convidou alguns atletas, né, mais ou menos da minha idade, que tinham já uma projeção dentro dos estados, né, que não foi só Minas Gerais. E o Akio, ele convidou alguns atletas e eu não fui convidada. Por isso que eu sempre falo, eu fiz todas as oportunidades acontecerem na minha vida. Quem foi convidada é uma atleta que chamava-se Alcina. Ela era recordista sul-americana dos 800 metros. E eu me lembro como se fosse hoje, estava voltando do treino e a Alcina estava com a carta na mão quando nos encontramos no centro de Belo Horizonte. E a Alcina falou comigo, Esté, olha aqui, o Akio Matsura me mandou essa carta para treinar para um projeto que chamava-se Projeto Futuro Minas. Mas eu não quero ir, meu técnico não quer que eu vá. Né? E a Alcina começou muito novinha também, com um técnico, Getúlio, e era excelente técnico, excelente pai, e ela resolveu ficar. E eu falei, cara, me dá essa carta aqui. Aí peguei a carta, liguei pro Akio, falei com ele, Akio, meu nome é Esther Sanches, eu sou amiga da Alcina, você mandou essa carta para ela, mas ela não pode ir. Eu posso ir para fazer o teste? Fui para fazer o teste, fiquei um mês, voltei para Belo Horizonte para pegar as minhas coisas, pegar a autorização dos meus pais, que eu era de menor, e fiquei em Lavras. Morei em Lavras 3 anos, onde eu tive assim uma vida maravilhosa de respeito, de aceitação, de responsabilidade, sabe? Aqui me deu muitas oportunidades. Eu era a única mineira na época, os outros atletas, nós éramos 6.
os outros atletas eram de outros estados, né? Principalmente de São Paulo, tinha uma atleta de Pernambuco, então nós éramos somente 6. Depois tornou-se a sede onde os atletas olímpicos treinavam. Por isso que eu conheci muitos atletas, né? Como Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Robson Caetano, Conceição Jeremias. Então esses atletas, eu os conheci lá nessa época, né? Nessa época lá em Lavras, que eles treinavam também em Lavras. Então nós éramos 42 atletas. Tinha os novinhos, né? Que éramos, né? Eliane Guedes, eu, tinha uma outra menina que chamava Lelê, né? Nós éramos 6, Miranda, de São Paulo. E esses atletas, que eram atletas olímpicos, né? Grandes nomes. Zequinha Barbosa chegou a treinar lá há pouco tempo. Mas tinha Conceição Jeremias, que era recordista pan-americana, minha ídola, né? Eu gostaria muito de reencontrá-la. Conceição Jeremias era de São Paulo, então ela fazia heptatlo, né? Era recordista pan-americana. Então foi muito bom conviver com essas pessoas também, com as quais eu ainda mantenho uma boa amizade. Zequinha Barbosa, por exemplo, hoje está nos Estados Unidos, somos grandes amigos. Isso foi muito bom, foi uma grande oportunidade que Deus e o Akio Matsura nos deu. Isso foi mais ou menos que ano? Eu acho que foi 85, 86 eu me mudei para Lavras, acho que foi 85, porque eu fiquei final de 87, eu fui para os Estados Unidos. Opa, então já tem outra mudança. Conta para nós aí, continua a história aí. Então, como nós treinávamos, né, para as Olimpíadas de 88, vários atletas foram convocados para treinar, né, lá nos Estados Unidos. Eu não fui convocada, eu me convoquei para ir também, como dito antes, né? Todas as oportunidades que aconteceram na minha vida, eu as fiz acontecer. Isso foi muito bom porque eu aprendi isso com o meu técnico também, o Akio Matsura, que teve uma grande influência na minha vida. E uma vez eu errei com ele, com o time, né? Porque minha avó morreu, ele me permitiu vir para o enterro, era para eu ficar somente 5 dias, eu acabei ficando 10 dias, né? Voltei, eu era menina, adolescente, voltei. E ele ficou muito chateado com isso, porque na realidade, como japonês, né, ele me deu só 5 dias e eu acabei ficando 10 dias e não pedi autorização. E quando eu voltei, eu já não era mais, né, a Estherzinha que ele tanto gostava e dava atenção, né? E isso foi muito difícil para mim, porque eu falava com ele aqui, me dá outra oportunidade, eu quero estar aqui, né? Eu quero treinar, eu quero ter essa oportunidade de mostrar para o mundo o meu talento, né? E ele falava comigo, ele tinha um olhinho assim bem puxadinho, né? Ainda usava um óculos Ray-Ban, então era muito difícil ver os olhos do Akio. Esse dia ele tirou os óculos e falou comigo: oportunidade a gente faz acontecer, eu te dei uma, agora você tem que fazer acontecer. Pensa numa pessoa que treinou assim, ele me mandava fazer 200 abdominais, eu fazia 600, ele me mandava correr 2, eu até arrepio, ele me mandava correr 2 quilômetros, eu corria 10, ele me mandava fazer uns tirinhos, eu fazia vários, assim, eu treinava muito mais do que todo mundo, né? E eu trabalhava também, ele tinha uma academia, e a esposa dele era recordista pan-americana de ping-pong, uma japonesa que eu amava também de paixão, Michiko. E ela tinha essa academia, essa fisioterapia, onde eu era voluntária, né? Nessa academia, trabalhei lá também como voluntária, aprendi muito. Então, assim, trabalhava na academia, eu fazia tudo. Aí comecei, já estudava, né, na universidade, aí, assim, foi muito bom. Então, eu fiz essa oportunidade acontecer de ir para os Estados Unidos, né, para ver se eu conseguia o índice para as Olimpíadas. Não consegui o índice, como várias pessoas tiveram esse sonho também não conseguiram, mas a minha irmã e o meu irmão já moravam nos Estados Unidos, né? Meu irmão foi como jogador de futebol, ele treinou aqui, ele foi jogador do Cruzeiro, né? No juvenil do Cruzeiro. A nossa família toda, assim, voltou um pouco para o esporte, porque meu pai tinha essa visão, né? Vou colocar no esporte para tirar dos problemas que normalmente os adolescentes encontram, que eram completamente diferentes dos desafios de hoje, né? Então, meu irmão era jogador de futebol, minha irmã já tinha ido para lá também, né? Ela foi para estudar e eu decidi ficar. Então me mudei, né, para New Jersey, fiquei uns 3 meses em New Jersey com minha irmã. Aí fui morar com meu irmão, Romildo Sanches, que ainda está nos Estados Unidos, tem uma escolinha de futebol lá hoje, muito bem sucedido. Aí começou a minha história, né, na América do Norte. Como é que foi o início dessa sua história americana lá? Foi um desafio muito grande, né? Porque morar em outro país, mudar para outro país, né?
é um desafio muito grande. Mas o meu desafio maior nos Estados Unidos, eu confesso, que foi mesmo a adaptação com a minha irmã, né? Que aqui no Brasil era minha ídola, né? Lá nos Estados Unidos a gente teve algumas divergências normais de família, mas isso para mim foi muito difícil, né? E acabou que eu fui morar com meu irmão, e morando com meu irmão, que é uma pessoa assim que a gente tinha um relacionamento maravilhoso, excelente, ele atleta, eu atleta, então nós corríamos todos os dias, e ele ia treinar, eu ia com ele, então foi assim uma coisa maravilhosa o meu relacionamento com meu irmão lá, Romildo Sanches. E nisso eu não falava a língua, né? Embora eu tinha feito 3 anos de letras aqui no Brasil, na FAF lá de Lavras, mas a língua era um desafio muito grande. Mas eu não senti isso, porque tinha um grupo pequeno de brasileiros lá, meu irmão era bem amigo dessas pessoas, então me deu a oportunidade de continuar a minha cultura, né, conversando com essas pessoas, onde nós nos encontrávamos quase todos os dias, aí comia arroz com feijão e as coisas eram muito difíceis, porque na época não era tão disponível essas coisas nos Estados Unidos, a gente não tinha. Hoje a gente tem chuchu, tem taioba, tem quiabo, a gente encontra tudo nos Estados Unidos, né, mas naquela época não tinha. E até mesmo para fazer uma ligação para o Brasil, a gente demorava meses, né, para fazer uma ligação, e tudo era por carta. Então esse foi um desafio, a saudade foi um desafio muito grande. A língua, aos poucos, eu fui aprendendo, porque eu sempre fui muito curiosa, né, e eu sempre me envolvi muito com a comunidade americana. Então eu aprendi muito, né, e eu fazia limpezas de casa, né, que tinha 2 opções nos Estados Unidos. A mulher, ou ela ia trabalhar de babá, fazer limpeza, ou então trabalhar em bares, né, que a gente chama de go-go girl, que na época era considerado uma profissão normal. E eu decidi limpar casas. Eu já tinha uma pessoa lá que limpava a casa, meu irmão me apresentou para ela, até uma Pimentel, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. E depois eu fiz o meu próprio schedule, né, que a gente chama. Eu comecei a arrumar algumas casas para trabalhar independente, né? Aprendi a dirigir nos Estados Unidos, que foi uma situação assim também mais fácil, porque os carros eram automáticos, né? Eu já dirigia moto aqui no Brasil, então já tinha uma noção de direção. Aprendi a dirigir, aí fiquei independente. Aí eu comecei a limpar casas. E eu limpava 3, 4 casas por dia, era muito difícil, né? Porque aqui no Brasil, embora a gente tivesse vindo de uma situação menos privilegiada, mas a mamãe sempre teve empregada doméstica, a mamãe sempre teve lavadeira, né? Então, assim, fazer esse trabalho para mim era uma coisa muito nova. Mas eu fiz com tanta dignidade, eu fiz com tanto amor. Pra mim eu era a melhor faxineira que existia, sabe? Então, assim, foi muito bacana isso pra mim, porque tudo era muito novo, e o novo é muito bom, né? Então, assim, eu fazia faxina. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você faz uma faxina, você não lava dentro da geladeira, você não limpa o fogão, você não limpa nada dentro, né? Você não limpa, às vezes limpa um micro-ondas que tá sujo, mas assim, essas outras coisas a gente tem que limpar. Você não tem que limpar armário, né? Dobrar roupa, não tem que lavar roupa. Eu fazia tudo isso, mas eu fazia com tanto amor, sabe? Então, quando as mulheres chegavam, a gente ia, né? Ficava, por exemplo, 3 horas limpando uma casa. Né? A pessoa deixa o cheque pra gente, a gente já chega, não tem ninguém na casa, sai, deixa o cheque lá e vai embora. Então, quando as mulheres chegavam, elas assim, ficavam maravilhadas, né? Porque eu já tinha limpado as geladeiras dela, eu tinha dobrado as toalhas, né? E eu fazia isso com muito gosto, né? Então, assim, talvez eu não tivesse sido a melhor faxineira, mas com certeza eu dei o melhor de mim mesma. Como na época, né, do esporte, na época do atletismo, né? Quando a Akio me disse, você vai fazer a sua própria oportunidade, então eu dei o melhor de mim mesma. Então, eu sempre quis me superar. Todas as vezes que eu ia competir, não tinha uma atleta melhor do que eu, então eu tinha a obrigação de superar o meu recorde, né? Então, fui recordista mineira por 13 anos. Nos Estados Unidos, eu dei o melhor de mim mesma. E com isso, eu consegui muitos apoiadores, muitas pessoas que viam o meu talento e falavam. Eu trabalhei com o controlador do estado de Connecticut, né, o Bill Corey, e trabalhei com a mãe dele e 2 irmãs dele. Então eu fazia faxina dessas 4 pessoas. A mãe do Bill Corey, Beverly Corey, uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha vida, ela falava, Esther, você tem que voltar para a faculdade, você tem que terminar de estudar, a educação é muito importante, é a chave para o sucesso, né? E nisso, eu limpava 3, 4 casas por dia, e à noite eu ainda limpava escritórios. Então, tinha um dia que eu saí de casa às 6 horas da manhã,
e voltava 1h da manhã. Né? E nos momentos que eu não tinha nada para fazer, eu estudava. Eu estudei no Texas Community College, que eu fazia inglês. Gente, eu tinha tempo para tudo. A gente consegue administrar o tempo da gente, né? Então, assim, quando eu estava cansada de estudar, aí eu ia para as cortes, que são os nossos fóruns aqui no Brasil, né? Então, eu aprendi muito de leis, né? Eu aprendi ali que essa parte social do americano é muito importante. Tipo assim, se eu falo que você é bonito e você não gosta, então eu posso te levar à corte e te processar. Né? Então eu vi assim, casos de pessoas que pagavam $25 de FII, né? FII é como uma taxa nas cortes para processar uma pessoa por causa de 25 centavos. Sabe? Então por isso que nos Estados Unidos o ser humano tem um respeito muito grande pelo outro. Né? Então assim, eu aprendi sobre leis, eu aprendi sobre comportamento do americano. Então eu me coloquei dentro da sociedade americana justamente por essa minha curiosidade, né? Então assim, fui a melhor faxineira para mim mesma, aí eu sabia de tudo, eu sempre fui muito curiosa. Então você já estava lá trabalhando, ralando para burro, estudando, e aí parece que seu irmão ficou motivado de ver o seu trabalho, o seu desenvolvimento, e resolveu ir para lá também. Como é que foi a ida do seu irmão para lá? Meu irmão, o mais velho, ele teve um problema aqui no Brasil, porque ele tinha uma quadra de esportes. E essa quadra, na época, fazia shows, fazia som e tal. E teve uma chuva muito pesada aqui em Belo Horizonte, a quadra caiu. Né? E quando a quadra caiu, foi um desafio muito grande, né, para reconstruir a quadra e tal. E na reconstrução, infelizmente, ele estava trabalhando, soltou um pedaço de ferro e bateu na boca dele. Bateu na boca dele e ele quebrou todos os dentes, rasgou a boca toda. Então, assim, foi um desafio muito grande para ele reconstruir a quadra, né? Reviver esse momento, passar por essas dificuldades. E engraçado que o ser humano, assim, quando a gente tem uma certa dificuldade, as pessoas afastam da gente, ao invés de se unirem, né? E esse lado financeiro dele foi aí que ele viu, né? Que tem um ditado em inglês que fala money talks, bullshit walks, né? O dinheiro fala muito mais forte do que tudo. E ele sentiu isso, então ele se decepcionou com o Brasil, assim, até hoje ele não quer saber de Brasil, ele acha que o Brasil é o pior país do mundo, nunca deu para ele oportunidade e tal. Aí ele foi para os Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele abriu uma empresa, né, trabalhou em construção e tal, começou a fazer eventos lá também, abriu uma empresa de lavagem de casas, né, que na época isso fazia muito sucesso lá. Ele e um outro rapaz, amigo dele, André, que infelizmente Deus o levou, mas era uma pessoa maravilhosa. Esse André nos ajudou muito. O André abriu essa empresa, falava espanhol, ele era porto-riquenho, e meu irmão começou a trabalhar com ele. Aí ficaram sabendo de um tal de Rashid, que tinha uma empresa que chamava-se Nayek Construction Company, que era uma empresa maravilhosa, empresa grande, fazia serviços nos Estados Unidos inteiro. Vamos lá conhecer esse Rashid. Como o André falava pouco inglês, né, que a primeira língua dele é espanhol, né, Porto Rico pertence aos Estados Unidos, então tem uma comunidade muito grande, as pessoas nem se importam em aprender inglês. Meu irmão estava chegando recentemente, quem falava inglês era eu. Aí me mandaram lá para conversar com o senhor Rashid Ramiro. E foi muito interessante que eu liguei, né, pedi a reunião com ele e fiquei na sala de conferência. Eu estava esperando na sala de conferência, ele entrou. Quando ele entrou, ele me olhou e voltou. Eu achei aquela situação super estranha, né? Aí depois, né, a gente conversando, nós nos tornamos amigos, começamos a conversar e tal. E ele me falou que ele entrou, me olhou e não aguentou o sentimento que ele sentiu por mim. Então, assim, foi amor à primeira vista. Apaixonou. Foi muito interessante. E interessante, quando eu liguei, né, para tratar com ele sobre a secretária, pegou meu número, ele me ligou de volta. Né, que lá nos Estados Unidos é muito normal, os grandes empresários sempre ligam pra gente, as autoridades, né, pessoalmente ligam, conversam. E quando ele me telefonou, eu me apaixonei pela voz dele. Eu lembro que eu estava voltando de New Jersey, conversando com a minha prima Eliane. Aí eu falei com ela, Eliane, o Rashid me telefonou. Menina, me deu uma coisa tão estranha quando ele falou comigo, sabe? Assim, eu senti uma coisa assim, eu acho que eu me apaixonei por ele. Não o conhecia, né? Apaixonei pela voz. E quando ele teve, né, esse sentimento assim muito forte,
Aí eu vi que ali Deus estava, né, unindo. Isso tem 26 anos, nós temos um filho de 18 anos. E o Rashid foi muito importante para mim. Foi muito importante para o meu irmão, né? Ele deu oportunidade para o meu irmão para lavar as casas, para trabalhar nas obras, para fazer outras coisas, né? E nos deu muita oportunidade também. E logo depois eu fui admitida na Universidade de Connecticut, onde eu me formei. Né? Rashid, coincidentemente, havia feito mestrado em engenharia civil lá nessa universidade. E assim começou a nossa história de amor. Isso, e a partir daí também tem muita história para contar nos Estados Unidos, né? Tem. Então, o Rashid, ele é muçulmano, né? E embora muitas pessoas não acreditem, mas a função da mulher, né, dentro da religião é muito importante, né? A mãe tem uma função muito importante, as irmãs têm uma função muito importante, né? Então a mulher em geral tem uma função muito importante. E ele me deu a opção de não trabalhar, né? Agora imagina, né? Esse atleta tinha 26 anos quando eu conheci, cheio de energia, né? E o Rashid é 25 anos mais velho do que eu. Foi um desafio muito grande para mim também, porque brasileira, afrodescendente, não falava inglês direito, latina, conhecer um homem, né, completamente o oposto disso, né, religiões diferentes e tal. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque naquela época, né, o Brasil era conhecido como país do futebol, mas também como a brasileira, né, profissional do sexo, hoje politicamente correto falar, né? Mas na época era prostituta mesmo, né? Então as pessoas tinham uma visão muito errônea, né, da brasileira. Então sempre pensava, olhava para a brasileira e falava, puta, né? Então isso foi muito difícil, porque para ter um namorado mais velho, bem sucedido, né, e de família tradicionalíssima, né, uma menina mais jovem, ele 25 anos mais velho que eu, então eu tive que, até inconscientemente, né, fazer muito esforço para ter o nome que eu tenho hoje. Então, eu sempre fui muito esforçada, daquela época lá do atletismo lá atrás. Então, eu sempre dediquei muito, né? Eu via a necessidade do brasileiro, né, que chegava sem lei, sem documento, com medo de tudo. Então, eu passei a ajudar esses brasileiros, né? Então, eu não trabalhava, tinha terminado a faculdade. Aí comecei a trabalhar. Gente, pensa numa pessoa que trabalha. Meu marido sempre fala que eu sou a desocupada mais ocupada do mundo. Então assim, eu trabalho, eu não tenho hora para começar, eu não tenho hora para terminar. Então muitas pessoas recebem os meus e-mails 3 horas da manhã, porque às vezes eu estou dormindo, né? Eu acordo, falo, nossa, eu tenho essa ideia, e eu tenho que escrever na hora, porque são tantas ideias assim, borbulhando na minha mente o tempo inteiro. Aí eu fiz de tudo. Né? Eu sou notário público, eu sou capelã, eu sou juíza de paz, eu fui a primeira juíza de paz brasileira nos Estados Unidos, sou a única mulher juíza de paz brasileira nos Estados Unidos. Aí fiz especialização em sotaque, terminei a universidade, né? Eu fiz fonoaudiologia em espanhol, especialização em sotaque, fiz mestrado em desenvolvimento econômico de comunidade, trabalhei voluntário em hospitais, trabalhei voluntário em creches, trabalhei voluntário para várias comunidades, eu tive jornal, eu tive programa de televisão, e assim, tudo voluntário, né? Programa de televisão, por exemplo, televisão pública, né? Então eu descobri, né, que tinha uma televisão pública lá, fui lá, eles me orientaram, me treinaram, né? Então eu comecei a fazer esse programa que chamava-se Brasil in Focus, né? E também tinha o jornal que chamava-se também Brasil in Focus. Então eu comecei a mostrar para a nossa comunidade que nós tínhamos um valor, e nisso eu fiquei muito conhecida. Né? Eu fiquei conhecida pelo governador, pelo chefe de polícia, porque quando ia alguém preso, né, eu que ligava e tentava descobrir onde que ele estava. Aí já ligava para o consulado, que nós não tínhamos o consulado em Connecticut. Aí ligava para o consulado, porque demora 6 dias para a imigração mandar a informação para o consulado. Então, como eu era capelã, notária pública, eu já ia, quando a pessoa era presa, eu já ia, pegava a documentação dela, autenticava, mandava para o consulado, porque quando a imigração mandava a informação, o consulado já havia entrado em contato com a Polícia Federal para ver se esse cidadão era realmente cidadão brasileiro. Então, o meu trabalho passou a ser isso, né? Eu virei um ícone, eu virei a âncora, né, das comunidades brasileiras, não somente no meu estado, mas em outros estados também.
né? Porque eu comecei a ajudar organizações filantrópicas aqui no Brasil, então comecei a mandar contêineres de doação. Nós tínhamos 57 voluntários. Aí meu marido comprou um prédio onde eu fiz o meu centro cultural e dava todas essas ajudas para os brasileiros, né? E então eu tinha português para criança, português para adulto, eu tinha inglês, eu tinha jiu-jitsu, eu tinha capoeira, eu fazia o Brazilian Day, eu realizei o Brazilian Day na minha cidade, 16 anos. Aí eu fazia eventos, né? Eu fiz o Mulheres Distintas vários anos, onde eu homenageava 10 mulheres, 2 negras americanas, 2 latinas, 2 brancas americanas, 2 brasileiras e 2 de outras etnias. Então, assim, governadora do estado já foi minha homenageada, prefeitas, políticas, né? Pessoas que fazem a diferença na comunidade. E aí eu me tornei muito conhecida também em outras comunidades. Aí eu comecei a ajudar o afrodescendente americano, aí eu comecei a ajudar o latino, aí fui referência dentro das comunidades portuguesa, a italiana. E meu trabalho foi crescendo, 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 até que em 2006, né, começou um movimento muito grande das comunidades brasileiras no exterior para a gente reivindicar os nossos direitos junto ao governo brasileiro, né? Nós somos 3 milhões de brasileiros na diáspora, né? Na diáspora quer dizer os brasileiros que moram fora do país. Então, começamos a reivindicar. Em 2008 eu fiquei muito envolvida. Em 2010, o presidente Lula, que para muitas pessoas não foi um bom presidente, mas para as comunidades brasileiras no exterior, ele foi uma bênção, né? E ele passou a exigir que as embaixadas, os consulados nos respeitassem como cidadãos brasileiros, porque o consulado é um território, a parte do território brasileiro fora do Brasil. Então, assim, teve uma movimentação muito grande, os embaixadores começaram a se envolver com as comunidades, e foi um trabalho assim, maravilhoso que o presidente Lula fez. E também nessa época, eu conheci o José Disseu, que infelizmente teve esse desafio muito grande aqui no Brasil, mas eu sempre agradeço a Deus por tê-lo conhecido, porque eu mandava contêineres para o Brasil, né? O Hospital de Alvinópolis recebia esses contêineres, e outras organizações com aparelhos hospitalares, cadeiras de rodas, roupas, brinquedos, calçados. Legislação no Brasil é muito difícil para desovar esses contêineres, né, para liberar esses contêineres. José Disseu, numa visita que ele teve no consulado de Nova York, o cônsul Júlio César Gomes dos Santos, que Deus o abençoe, sabe, hoje ele está aposentado, me chamou algumas pessoas da comunidade. Esses contêineres já estavam presos nos portos há mais de um ano, né? O José Disseu, dentro de 2 meses, conseguiu liberar. Então, hoje, as camas de Alvinópolis foram liberadas, né, através da boa vontade de José Disseu, né, que ele era chefe da Casa Civil na época. Então, assim, aí eu comecei a conhecer autoridades brasileiras também, comecei a recebê-los, né? Então, hoje a gente tem projetos voltados para a área de segurança pública, que eu já tenho apresentado aqui no Brasil. Nos últimos 6 anos eu tenho apresentado aqui, consegui agora finalmente chegar até a ministra Carmen Lúcia, né, com esse projeto, que é um projeto de prevenção muito bacana, que a gente tem que aplicar aqui no Brasil. Então, assim, ficou essa coisa, né? Esther Sanches, em 2010, o presidente Lula, ele assinou um decreto onde 16 brasileiros seriam eleitos para representar o brasileiro no exterior. E nós éramos 16 representantes e 16 suplentes. Então nós éramos 4 na América do Norte, 4 na América do Sul e Central, 4 na Ásia e Oceania e 4 na Europa. Então esses brasileiros trabalhavam como se fosse uma ponte, né, entre os brasileiros no exterior e o governo brasileiro. Então, todos os desafios que os países, né, porque o governo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande para não esbarrar nos acordos de diplomacia, né? Não tem coisas que o diplomata não pode fazer. Então, a gente de comunidade é que faz mesmo, vai, briga com autoridades para que, né, os nossos nacionais sejam bem respeitados, bem vistos, bem quistos, né? Então, isso eu fazia muito bem. Mas os outros, como, por exemplo, educação para criança,
né, aprender o português, que é a nossa língua, nós temos dupla cidadania, né? Então isso é muito importante para que o governo brasileiro tenha os seus nacionais fora do Brasil, que saibam ler, escrever, né, bem o português, que saibam falar o português. Então tem projetos de educação para infantil, né, português como a língua de herança. Por exemplo, também os brasileiros que saíram daqui, que tem a Previdência Social, a Caixa Econômica Federal fez um trabalho muito bacana lá, então hoje nós temos, né, esse acordo que os brasileiros no exterior podem receber aqui o seu INSS, né? Então são acordos bilaterais com vários países. Hoje nós passamos uma lei muitíssimo importante, que é o DISC 180 na Europa, porque a Europa tem um número maior, né, de mulheres que são traficadas, né? Então elas chegam na Europa com uma promessa e tornam-se prostitutas, né, profissionais do sexo, obrigatoriamente. Então tornam-se escravas do sexo, né, em cárcere privados. Então a gente tem o DISC 180 na Europa hoje, que diz que a pessoa diz que de onde ela estiver e ela já cai diretamente na embaixada ou aqui no governo, né, na Polícia Federal. Então assim, foram várias iniciativas que deram certo, né? Foi muito bom esse período junto ao governo brasileiro. Depois mudou, né? Foram mudando, né? Aí veio a presidente Dilma, que já não deu tanta atenção para os brasileiros no exterior, que eu achei que foi um grande erro, porque nós somos 3 milhões de brasileiros no exterior, nós somos mais do que 5 estados aqui no Brasil, nós movimentamos várias cidadezinhas, a gente vai ali de Coronel Fabriciano até Mantena, todas aquelas cidadezinhas são mantidas mesmo, literalmente falando, pelos brasileiros no exterior, que repassam as verbas aqui no Brasil. A gente tem um número muito grande em Poços de Caldas também, que é um nível um pouquinho diferente, né? Mas também o segundo número de brasileiros aqui de Minas Gerais, né? São de Poços de Caldas. Nós somos 69% de 1,5 milhão de brasileiros no exterior somos mineiros, né? Então, o americano, ele vê muito por números, né? Então, quando o Banco Central recebeu a informação de que os brasileiros no exterior repassam 7 bilhões de dólares ao ano para o Brasil, aí o governo brasileiro falou, nossa, é uma comunidade que realmente tem que ser respeitada, bem vista, bem quista, e vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Colocando-os felizes, eles produzem mais e repassam mais para o Brasil. Né? Isso foi muito bom, né? No governo Lula, que o governo Dilma não deu tanta atenção e o Temer não está nem aí mesmo. Né? Então, para a gente, isso foi muito ruim. Mas para o governo americano também isso foi muito importante, porque eu fiz um abaixo-assinado, e um abaixo-assinado que o hoje atual senador Anastasia, na época ele era o governador do estado, abraçou a causa, né, e ele me ajudou com outros políticos também. Teve o Jairo Lessa, né, que foi na época, ele fazia parte do programa, um outro deputado, que eu me esqueci o nome dele, que foi muito atuante também, mas tudo direcionado pela senadora Anastasia. Nós fizemos um abaixo-assinado com todas as assinaturas de todos os deputados federais, todos os senadores, todos os estaduais de Minas Gerais e mais de 350 prefeitos. Né? Eu levei isso para o consulado brasileiro, que nós já havíamos aberto esse consulado brasileiro lá nos Estados Unidos, que também foi uma iniciativa minha. Aí conseguimos, eu pedi um diplomata, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus o abençoe, o ministro, hoje atual ministro, Nestor Foster. Ele deu uma visão diplomática para uma carta que nós escrevemos, que a minha enteada, que é a advogada, escreveu, né? Ele deu essa visão diplomática para essa carta. Aí eu mandei essa carta para a embaixada americana, pedindo a abertura do consulado americano aqui em Belo Horizonte. Eu mandei para a embaixada, mandei para a presidência do Brasil e tive a honra de entregar essa carta pessoalmente para o presidente Barack Obama, que em um mês ele decidiu a abertura do consulado americano aqui em Belo Horizonte. Então hoje nós já temos a presença do consulado americano aqui. Não sei quando será aberto, por causa desses problemas todos aí da economia, né, Lava Jato, tal, mas já temos aqui o local, já assinaram o contrato com o local e não deve demorar muito para ser aberto, não. Então, assim, foi muito bacana isso também, porque me deu essa entrada,
né, junto aos americanos também. Eu passei a ser uma pessoa muito respeitada, né, até pela classe mais alta da política americana. Tive a honra de ter sido convidado para a posse do George Bush, tive um excelente relacionamento com Bill Clinton, tive um excelente relacionamento com a Hillary Clinton, inclusive eu fiz parte, né, da campanha financeira dela, né, arrecadar fundos para ela, e com Barack Obama nos 2 mandatos tive um excelente relacionamento também. Infelizmente com o Donald Trump ainda não tive, né, a oportunidade de conhecer ele, mas já sabe quem que é Esther Sanches. Já mandei uma cartinha falando com ele: hello, nós somos uma comunidade aqui, nos respeite, porque a gente contribui muito com o país. Bacana, que história incrível. Então quer dizer que você teve essa opção de, como você falou lá atrás, você falou assim, olha, você não precisa trabalhar, mas você resolveu não ganhar para trabalhar, né? Porque o que você trabalha não é brincadeira. Eu pago para trabalhar. Eu pago para trabalhar, faço isso com muita honra, faço isso com muita responsabilidade, com muito amor. Não é fácil, porque mexer com o ser humano é muito complicado. O brasileiro, principalmente o brasileiro, é muito difícil doar para o brasileiro, porque ele é muito desconfiado, ele acha que a gente sempre está querendo alguma coisa de volta, que a gente sempre está querendo aparecer, que a gente tem... Não, e outra coisa, eu sou afrodescendente, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande, porque para os brancos eu sou atrevida, né? E para os negros, meus irmãos, eu sou metida e aparecida. Então, eu tenho que estar sempre brigando o tempo inteiro. Então, eu levanto todos os dias já matando 13 leões. Porque 13 é o número que eu gosto muito, é minha data de nascimento. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, né, com isso aqui. Então, assim... Mas a gente não pode desistir, né? Eu faço isso porque por missão mesmo, eu tiro dinheiro do meu bolso, eu sacrifico a minha família. Eu tenho um marido 26 anos mais velho do que eu tenho um filho de 18 anos, que eu criei assim por telefone, né? Resolvendo problemas do mundo. E faço isso 100% voluntário, eu tiro dinheiro do meu bolso, né? As minhas viagens para o Brasil, por exemplo, somente as que eu venho através do Ministério das Relações Exteriores, que são custeadas pelo Ministério das Relações Exteriores. O resto são passagens que eu pago do meu bolso. Então, assim, eu sempre procuro economizar, né? Eu não viajo de classe executiva, porque uma passagem de classe executiva eu posso comprar 4 de classe econômica. Então, quando eu venho com a minha família, é muito engraçado, porque eles vão na classe executiva, que também eu não posso exigir, né, que eles viajem comigo na mesma classe. E não posso exigir também que vindo ao Brasil todos os dias, eu venha sempre de classe executiva. Então eles viajam na executiva, eu viajo na classe econômica, né? Porque aí eu já economizo um pouco mais, né? Então eu estou sempre fazendo essas economias para ajudar, porque também não é justo que eu faça com que meu marido, né, arque com tudo sem eu ter que me sacrificar um pouco. Faço com muito amor, porque eu acredito que só o amor transforma, né? E às vezes eu fazendo, as pessoas passam a fazer também. E eu quero contar aqui, Ricardo, uma passagem muito interessante, que eu sou juíza de paz, né? E assim, eu fui capa de revista, eu fui a capa de revista de uma revista americana como a mulher mais bem vestida do estado de Connecticut. Eu fui capa de uma revista latina 2 vezes, como exemplo de mãe, né? De mãe latina. Eu fui considerada por muitos anos, uns 6 anos consecutivos, a brasileira mais bem vestida no nosso Oscar brasileiro, que é o Brasil International Press Awards, que é um evento que o Carlos Borges realiza em Miami. Então, assim, eu gosto de me vestir bem, né? Eu sou casada com paquistanesa, então eu tenho muitas peças bonitas e tal. E eu fui realizar um casamento de uma amiga, e eu fiz a cerimônia e fui convidada também. Então eu fui muito bem vestida, me lembro que estava com um longo muito bonito, vermelho, né, umas joias muito bacanas e tal. E quando eu cheguei, eu havia iniciado um projeto que chamava-se Recycle Can for College, reciclando latinhas para bolsa escolar. Então eu reciclava latinha e eu dava 5 bolsas escolares para 5 brasileiros que eram admitidos na universidade, né? Então 5 bolsas escolares de $1.000 cada um, que já ajudava, né, alguma coisinha. Então assim, eu ficava o mês inteiro, né, catando latinha, vendendo latinha, fazendo aquela confusão toda. Cheguei na festa, a minha amiga estava servindo cerveja e refrigerante em latinha. Meu marido só olhou para mim e falou assim: nossa, tipo assim, tô ferrado, né? Aí eu realizei a cerimônia e tal, e o pessoal bebendo, garçom pega e tal. Aí eu fui lá na cozinha e falei com
a cozinheira aqui, tem um saco de lixo aí, lá nos Estados Unidos tem uns sacos de lixo preto desse tamanho assim, tá bem forte. E aí ele falou, não, tem bastante aqui, me deu a caixa. Peguei o saco de lixo e já saí catando. Eu de joias maravilhosas, de vestido longo, cabelo falso, toda maravilhosa, né? Aí saí nas mesas catando latinha, aí jogando as latinhas. Olha, quando eu olhei pra trás, eu tinha uns 4 também fazendo a mesma coisa. Aí catando, nós saímos de lá com 4 caminhonetes cheias de latinha. Esse mês eu fiz $1.300 de reciclando latinha. Então, assim, isso é muito bacana. Eu gosto muito dessa parte, porque às vezes quando eu mandava muitos containers pro Brasil, que agora tá difícil, a legislação mudou, tem a vigilância sanitária agora que entra no meio, então a gente não pode fazer muita coisa. Mas na época eu mandava muitos containers pro Brasil, já mandei 14, meu marido mandava os funcionários para ajudar a encher os containers, né? Então a empresa manda com o motorista e ele fica ali, tem um horário para ficar ali, por exemplo, 2 horas. Então vai ficar aí 2 horas, tem que encher o container em 2 horas. Se não encher em 2 horas, você começa a pagar. Né? Como era doação, né? Eu tô sempre economizando, eu sempre falo, para doação eu peço tudo, mas para coisas particulares minhas eu ainda dou gorjeta, né? Então para doação eu tô sempre pedindo, não, vem cá, ajuda e tal, tal. E aí meu marido mandava o pessoal para ajudar a encher os contêineres, ficava mais barato do que trazer o pessoal da empresa. E eu pegava as caixas, né? Porque a gente tinha 2 horas só para encher o container. Eu pegava as caixas e já ia colocando e o pessoal assim ficava louco. Nossa, essa Sanches é louca, né? E eu pegava as caixas e tal. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma mancha aqui na perna, porque eu pegava as caixas e colocava assim nas pernas para dar para outra pessoa. Aí passava prefeito, aí me via, né? Fazendo. As autoridades, como dito aqui antes, são muito simples nos Estados Unidos. Então passava o prefeito e eu sempre era muito amiga dos prefeitos, né? Aí via a Esther Sanches carregando caixa, aí já parava também, aí passava um empresário, aí passava uma pessoa de comunidade. Por fim, tinha um mutirão, sabe? Colocando as caixas no container, não queria nem saber. Se Esther Sanches está fazendo, eu vou fazer também. E isso era muito bacana, né? Eu gosto muito dessa parte, porque eu acho que a gente se torna modelo, né? E a gente fazendo as coisas, as pessoas que são mais simples falam, nossa, se ela está fazendo, então eu também posso fazer. E as pessoas que são mais, que tem um nível social assim um pouco maior, falam, nossa, que bacana estar fazendo isso, então eu vou fazer também. Né? Então acaba todo mundo, envolve né? todo mundo. Envolve todo mundo, acaba todo mundo ajudando. Isso é muito bacana, tem vários exemplos assim na minha vida. Esther, no finalzinho a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem para as pessoas que vão assistir o vídeo. Então agora eu gostaria que Esther Sanches Nike deixasse a mensagem dela. Vou deixar uma mensagem que o mundo conhece muito bem, que Jesus Cristo deixou, que Francisco de Assis repetiu muito, né? Fazer ao bem sem olhar a quem. Eu descobri que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E receber, gente, não é receber materialmente falando, não. Eu tenho um filho que passou a adolescência inteira sem os desafios, né? De adolescência, é uma criança que tem 18 anos e meio, já está na faculdade, senta com a gente à mesa, ora na hora da janta, entende? É uma criança que me adora o pai dele, que nos respeita, nos guia, nos guarda, sabe? Então hoje é ele que cuida da gente. A riqueza é essa. Sabe, a riqueza não é ter carro bonito. Isso vem, isso a gente adora, né? Sem dúvida. Mas a riqueza que eu tenho hoje e conquistei justamente por fazer o bem sem olhar a quem, por doar sem que me pedissem, né? Então, essa é a frase que eu deixo aqui. E frase de vida é fazer o bem sem olhar a quem. Maravilha, uma história fantástica, inspiradora, uma batalhadora, vencedora aqui no Brasil, nos Estados Unidos. A gente só tem que realmente bater palma, agradecer a sua participação aqui no Reflexões. Muito obrigado, que Deus te abençoe e sucesso sempre. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada a todos vocês que estão aí, né, assistindo esse pedacinho da minha história. Um beijo especial para todos vocês.